Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Priscila Malavolta, especialista em desenvolvimento pessoal, coach emocional, especialista em enneagrama. Eu ajudo vocês a identificarem o que mais faz sentido para você a partir das características de personalidade do enneagrama. Então, com base nessa ciência, que é cientificamente comprovado, esse estudo, a gente consegue entender as nossas características principais. Hoje, estamos aqui ao vivo para falar do Setembro Amarelo. E a minha convidada, que já está aqui entrando, é a Fernanda Costa, e ela vai falar aqui sobre depressão, mitos, verdades e um depoimento real. Vamos lá, já vamos, manda coraçãozinho que a gente gosta, pega esse aviãozinho de papel que tem aqui do lado e já envie para mais pessoas virem, saberem mais desse tema, destes tópicos. E venham vocês também compartilhar com a gente e trazer informações, dúvidas, sugestões. Estamos aqui para trocar. Oi, Tony, tudo bem? Pessoal do Projeto Vida, André, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar aqui sobre essa questão tão importante que está sendo agora trazida à tona para a gente se sentir, ser e estar mais presente conosco mesmo. Olá, Fernanda! Tudo bom? Tudo certo? Tá me ouvindo bem por aí? Eu acho que eu vou precisar colocar o fone, que tá dando interferência aqui. Aí você me fala como é que tá. Vou recuar aí. Fala aí pra mim, vamos ver? Tá bom agora? Melhorou. Melhorou, né? Diminuiu o ruído. O ruído, tá. Crianças em casa. Fernanda, seja muito bem-vinda, minha querida. Olha, só falei aqui que é a Fernanda Costa. Então eu quero que você se apresente como a convidada do dia, para você falar desse tema que é tão importante, destes assuntos aí tão à tona, né? Estão tão prontos aqui para nós compartilharmos esse conteúdo. Fica aqui à sua disposição. Fer, se apresenta aí para nós, por favor. Bom, eu sou a Fernanda Costa, irmã da Malu e do Raul. Eu sou muitas coisas, né? Então, vou tentar resumir aqui. Sou casada com o Will, sou sagitariana, sou muito otimista, muito alegre, muito feliz e já tive depressão. Eu sou psicóloga, né? Atendo pessoas que passam por muitas dificuldades aí, pessoas que vêm para se autoconhecer, pessoas que vêm, que chegam assim, que estão sofrendo muito, enfim. Aparece de tudo, né? Mas hoje eu quero compartilhar, não só a minha experiência como psicóloga, mas principalmente a minha experiência com a depressão, o contato que eu tive com a depressão, né? E tentar desmistificar aí algumas coisas, alguns estereótipos, né? Talvez as pessoas possam ter em relação à depressão. Então, assim, fora isso que eu mencionei, né, de ser psicóloga, eu sou idealizadora do Projeto Vida, que leva workshops, palestras e treinamentos de educação emocional para as pessoas aprenderem a lidar melhor com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, isso em escolas, né? Agora a gente está querendo levar aí o projeto para empresas também, para grupos privados. Inclusive, a gente tem uma jornada de autoconhecimento, né, acontecendo. A gente tem um grupo aí que está finalizando essa semana o processo, indo para uma segunda etapa dessa jornada. E a gente já está aí com essa ideia de abrir inscrição para uma segunda turma, né? Dessa jornada de autoconhecimento, que é muito gostoso, né? E quando é em grupo também, é empoderador para o grupo, né? Porque a gente tem as outras histórias participantes. E a jornada não é uma aula, né? É um momento que as pessoas têm de partilhar
a vida delas, de serem ouvidas. Então, a gente não fica levando conteúdo para as pessoas irem lá aprender, não. É uma troca, é fluido, é gostoso, é bacana, né? Então, isso é um pouquinho assim de quem eu sou e do que eu tenho feito ultimamente. Ah, e tem o livro, né? Não posso esquecer do livro. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar. O livro que eu escrevi de um momento de muita dor, e eu peguei essa dor e transformei em amor. Eu falei, não, tá doendo demais, eu preciso fazer alguma coisa que essa dor vai me enlouquecer. E aí eu escrevi esse livro aqui para minha filha Malu, no momento mais desafiador da minha vida, que foi quando ela, um pouquinho antes dela nascer, na verdade, na gravidez dela, aparece espelhado, né? Chama É, de Amor Mamãe, com Amor Mamãe, e é uma história de amor entre mãe e filha. E aqui é o relato de uma mãe de UTI, que eu fui mãe de UTI, né? Tive minha filha prematura. E aqui eu conto tudo o que aconteceu, todas as dificuldades que eu passei, a superação que nós tivemos juntas e também todas as peripécias dela até os 4 aninhos, que o livro, eu escrevi esse livro quando ela estava com 4 anos, eu juntei tudo que eu já tinha escrito para ela. Não é que eu fui lá, sentei e falei, vou escrever um livro. Eu juntei tudo que eu já tinha feito para ela e eu descobri que já era um livro. Então eu organizei, com 4 anos dela de vida, eu organizei as músicas, os diários, os poemas, os textos. Então eu fiz um compilado de tudo isso, coloquei começo, meio e fim, e aí resultou nisso daqui, né? Essa belezura aqui. que é uma prova de amor e de superação, né, Fê? Acho que quando a gente entende, né, estes nossos processos de dor, de sofrimento e ressignifica eles, e aí você acabou já falando, né, que você tornou a sua dor, transformou ela em amor e conta aí grande parte desse sofrimento, né, que você passou e todas as situações adversas, né, não adianta a gente prever todos os imprevistos que sempre acontecem, situações que saem aí de todas as perspectivas, né, e é muito importante a gente entender, eu acho que isso vem muito a calhar a situação que a gente não tem controle das coisas, é por aí o caminho? É, não tem. A gente sofre demais até entender isso, que a gente não tem controle. E realmente, várias coisas foram acontecendo na minha vida que eu fui percebendo isso na prática, né? E para pessoas, né, que gostam das coisas tudo certinho, que gostam de uma certa previsibilidade, isso é muito sofrido, né? Se deparar com essa realidade de que nós não temos esse controle. Tá, boa noite aqui para as meninas que estão entrando, que eu conheço, né? A Márcia, a Van, boa noite para quem for chegando aí, né? Que legal. Obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente, compartilhando este momento. Vai mandando o coraçãozinho que a gente gosta. Este é um momento da gente compartilhar os nossos sentimentos, né? Eu acho que vou já introduzir a informação aqui e você conduz, tá? Eu acho que quando a gente está em qualquer tipo de processo, mas principalmente o processo de depressão, uma das coisas que acontece aí dentro aqui do nosso coraçãozinho é transmitir, né, passar aquilo que a gente está sentindo, né, a gente não consegue compartilhar com os outros aquilo que está acontecendo dentro de nós. É por aí, Fê? E a depressão é um negócio muito maluco, né? Porque a gente não consegue nem entender, colocar em palavras. É um negócio muito complicado mesmo. Meu primeiro contato com a depressão foi ainda na infância. Então, se alguém aqui estivesse perguntando, mas criança tem depressão? Sim, criança também. Ah, por que que isso acontece? São tão infinitas as possibilidades que a gente poderia ficar aqui uma hora falando e não seria suficiente, né? Mas eu gosto de começar diferenciando o que é tristeza do que é depressão. Tem várias tentativas de definições, várias nomenclaturas. A psicologia, ela tem uma visão talvez um pouco diferente da psiquiatria, que a psiquiatria vai explicar a partir do que acontece aqui dentro do cérebro, né?
E a psicologia, dependendo da área, por exemplo, eu sou psicóloga junguiana, a gente vai tentar explicar a partir do que acontece aqui dentro do coração, né? A parte mais emocional mesmo da coisa, mais, né, humana, enfim. E as duas visões são extremamente importantes e se complementam. Muitas vezes o psicólogo trabalha em parceria com o psiquiatra. Por quê? Porque o psiquiatra nem sempre é terapeuta. Muitas vezes o psiquiatra é aquele que vai acompanhar o teu processo e ele vai medicar e vai estar perguntando coisas relacionadas à medicação. O psiquiatra ele pode ser terapeuta também, pode ser psicanalista? Sim, mas nem sempre uma coisa está junto com a outra. O psicólogo que é terapeuta, como é o meu caso, a gente vai conversar, a gente vai ouvir, a pessoa vai se abrir para a gente, né? E às vezes a consulta com o psiquiatra é aquela consulta mais rapidinha, mais baseada mesmo no sintoma e no remédio que pode ajudar. Ah, e depressão precisa medicar? Ah, Zé acabou de entrar, boa noite, lindona. Vai ter casos que precisa de medicação, vai ter casos que não, e aí isso também vai depender da leitura do profissional. Quem que decide isso? O psiquiatra. Então, quando a gente está na dúvida, o paciente apareceu para mim, ele não passa no psiquiatra, eu não vou passar remédio nenhum, nunca, isso não existe. O psicólogo nunca está apto para medicar. A expertise dele é outra. Então, o psiquiatra, ele vai entrar nesse caso que eu tenho dúvida se aquele paciente vai se beneficiar do medicamento ou não. E aí quem vai avaliar é o psiquiatra. E aí, nesses casos, existem os encaminhamentos. Às vezes está passando lá só com o psiquiatra pensa, poxa, só a medicação não está sendo efetivo, vou encaminhar esse rapaz, essa moça para terapia. E o psiquiatra, como eu disse, que faz as duas coisas. Um psicólogo que faz as duas coisas, isso não é existe. Não é para Não ter. deveria. Sim, não é para ter. Até porque a gente não tem como receitar, né? Esses remédios são controlados, a gente não tem o CRM ali para poder receitar qualquer tipo de medicamento. Fê, deixa eu colocar uma dúvida aqui, já que o tema são mitos, verdades, né? E aí você falou sobre o psicólogo também ser terapeuta, ou o psiquiatra também ser terapeuta. Vou te colocar aqui no olho do furacão, hein? Como que você enxerga, não foi combinado, né? Como que você enxerga essas terapias alternativas que tem esse tipo de, uma visão mais holística, mais complementar também, por exemplo, com florais, óleos essenciais, como você como psicóloga e também como terapeuta, como você enxerga isso não como única alternativa, mas também como complementar? Isso é uma verdade? Isso traz benefícios? O que isso beneficia? O que isso pode trazer aí de complicações? Põe pra gente aí, por gentileza. Eu acredito assim, um bom profissional, o Alex, psicólogo Alex Garcia, um amigão. Beijo, Alex. O que um bom profissional vai fazer é entender o que aquela pessoa que te procurou, um cliente ou paciente, o que ele está buscando. E aí você vai entender se você tem a capacidade, o discernimento, a expertise, a habilidade, a técnica, a ferramenta, o conhecimento, enfim, a experiência necessária para atender aquela demanda. Então, qualquer profissional que se diga profissional, ele tem que avaliar a demanda que chega. O que é a demanda? É a queixa que o paciente traz, é aquilo que ele quer trabalhar na vida dele. Então, quando um paciente chega para mim, eu tenho que avaliar se eu dou conta daquele caso ou não. De repente, pode ser que aquele caso, por motivo XYZ, eu não estou apta a atender. Talvez porque é um tipo de patologia muito específico, que eu não tenho conhecimento suficiente, não esteja me sentindo segura. Pode ser que, sei lá, N razões, eu perceba que aquela pessoa vai ser melhor atendida por um outro tipo de profissional, talvez até de uma outra área, ou complementar ao meu trabalho. Então, independente se é terapeuta de florais, se é terapeuta de reiki, se é terapeuta de barras de artes, enfim, independente da terapia alternativa. Alguns psicólogos são bem resistentes. Quase todos, não sei se quase todos, mas grande parte dos psicólogos que eu conheço são muito resistentes às técnicas, às terapias alternativas. Por quê? Porque muitas não são cientificamente comprovadas. Então, fica aí a preocupação se um curso que, de repente, não tem tanto tempo aí de duração, não tem tanto embasamento teórico,
vai dar para esse profissional a habilidade necessária para ele conseguir conduzir alguém nessa jornada aí de autoconhecimento. Então, essa é a principal preocupação e resistência dos psicólogos. Acredito que tem aí também uma questãozinha talvez de ciúme, porque a gente estuda 5 anos, né? Então tem sempre essa fala, poxa, a gente estuda 5 anos, a pessoa faz um curso de um final de semana, né? E Sim, aí ela sai fazendo e não sei o quê. Eu acho que cada macaco no seu galho. Eu acho que bons profissionais existem em todas as áreas, né? Assim como maus profissionais também existem em todas as áreas, charlatões, oportunistas. Então, o paciente tem que ver, o cliente tem que ver, é se o que ele está buscando está compatível com o que aquele profissional está estou oferecendo. oferecendo. Se a pessoa Entendi. tem questões da infância, biriri parará, jornada de autoconhecimento, entender todos os processos de vida, se a pessoa é cheia de traumas, tal, talvez uma técnica muito pautada no aqui e agora não vai ser suficiente, mas pode ajudar né, em determinadas questões, enfim. Então, eu não vejo com maus olhos, não. Embora a gente tenha aí, pela regulamentação do nosso CRP, a gente tem a proibição de se intitular psicólogo e se utilizar de práticas alternativas ao mesmo tempo. Então, assim, eu posso ser psicóloga e atender o paciente como psicóloga, e aí eu posso, sei lá, de repente atender dentro de uma prática alternativa, mas aí eu estou explicando para o paciente que ali eu não estou como psicóloga, eu estou praticando uma coisa diferente. Eu não posso colocar dentro da psicologia o que não é psicologia e dizer que é psicologia para o paciente. Então, tudo parte da transparência. Não sei se eu estou me fazendo clara, mas eu acho que assim, a transparência do profissional para quem está procurando ele. Olha, o que eu tenho para te oferecer eu não posso dizer que eu ofereço uma coisa que eu não tenho, né? Então, eu acho que essa transparência e esse entendimento de... Sim. Ó, o Alex que está falando que ele é resistente, né? Sobre essa questão. E, meu, isso aí dá pano para manga, viu? Uma live. Dá uma live só sobre isso. Tá. Até porque, por exemplo, eu sou coach, né, especialista em diversas áreas dentro do coach, tenho mais de, sei lá, 7, 8 formações em coaching, e a gente entende, assim, eu encaminho, já encaminhei clientes meus para terapia e já vieram pessoas da terapia psicológica para fazer em comunhão esse tratamento, né? O tratamento de psicologia com o processo de coaching. Ontem ainda eu estava dando uma entrevista numa rádio local e o radialista falou assim, mas me fala aí, qual é uma diferença bem rápida para as pessoas entenderem a diferença da psicologia para o coaching. Eu falei assim, olha, o que eu vejo do coaching, eu não posso falar da psicologia, porque eu não sou psicóloga, mas o que eu vejo do coaching é que ele tem começo, meio e fim, e a gente coloca uma meta, um objetivo, para que a gente trabalhe com esse tempo pré-determinado essas questões específicas e pontuais. Se a pessoa quer depois continuar e fazer outros processos, a gente vai negociando essa sequência, né? Mas a grande diferença, e aí você fala da sua parte, então, da minha parte aqui como coach, a gente tem um processo, é algo curto, dura em torno de 3 a 4 meses no máximo, né? Tem começo, meio e fim, a gente trabalha as questões pontuais. Tem gente até que fala, é específico para questões de trabalho, para questões de carreira, né? O profissional, nem sempre, né? A gente trabalha em questões pessoais, de autoconhecimento também, conectados àquilo que você quer fazer de diferente a partir de agora. Então, eu acho que cabe muito bem agora você fazer essa diferença, né, do psicólogo nesse conceito. Por favor, Fê. Eu não vejo como concorrente, sabe? Porque está oferecendo coisas diferentes. Eu não vejo escassez, eu só vejo abundância. Eu vejo que tem espaço para todo mundo. Eu vejo que tem pessoas buscando coisas distintas e aí tem profissionais em cada área muito bons e também muito ruins. E aí é o cliente que vai ter que, né, fazer esse filtro de quem é bom, de quem não é, com quem se sentiu bem, com quem não ficou muito à vontade, para buscar aquilo que acredita que vai fazer bem para si. Se todo mal fosse esse, né? Profissionais, né? Ah, Bem intencionados querendo fazer um bom trabalho.
Eu só esse cuidado, assim, que eu acho que todo profissional tem que ter, né? Independente da área de atuação, vale para psicólogo, para psiquiatra, para todos, que é ser muito claro, muito transparente com o cliente sobre o que ele tem para oferecer e aonde ele pode ajudar. Porque Exato. mas, oferecer uma coisa diferente daquilo que você pode fazer realmente é ser leviano, né? E então eu adoro os coachings, né? Adoro, não sei se a gente pode falar aqui, que eu estou fazendo um processo de coaching com você, porque para mim está sendo uma delícia. Já vou aproveitar e fazer propaganda do trabalho da Pri. Eu Uh, sempre, assim, constantemente eu estou em terapia. Muito difícil eu ficar fora da terapia, não fico por muito tempo, eu entendo que eu faço algumas pausas, né? E eu vinha de um processo com uma pessoa já há algum tempo, alguns anos, interrompi, voltei, fiquei mais alguns anos, interrompi, não sei se eu volto. Eu quis ficar um tempo realmente, né? Buscar uma coisa diferente, uma outra pessoa, uma outra conexão, uma outra energia, enfim. E estava com algumas questões da minha vida, estou querendo trabalhar pontualmente questões específicas da minha vida, né? E aí, sincronicamente, conheci a Pri, assim, né? Por acaso, o trabalho de enneagrama que ela faz, né? Que você estava comentando no comecinho, né? Da live na sua apresentação. Gostei do trabalho de enneagrama, consegui me conhecer ainda melhor. E a partir daí, você falou sobre o seu trabalho de coaching e veio muito de encontro ao que eu já estava buscando internamente. Olha que legal. Eu não saí procurando coach, eu pensei, vai aparecer alguém. Juro pra você, eu tava te esperando, eu só não sabia que era você. Mas eu pensei, vai aparecer alguém que vai me ajudar nessas demandas específicas para eu traçar elas com mais objetividade e chegar nos resultados que eu quero alcançar. Porque eu tenho um pouco de dificuldade de chegar nos resultados. E vai chegar alguém na minha vida que vai ter essa facilidade de me ajudar nesse processo. Pronto. Nos conhecemos, né? Tava te esperando, nos conhecemos. Foi amor à primeira live. foi, amor à primeira live. A gente já está na terceira live, né? Então. Eu tô com E dois aí, amores aí, a primeira live. A gente conhece e fica não, vale um do outro, né? Que delícia. exato. E voltando Com aqui para esse respeito, tema do. Cortou aqui para mim. Gente, vou até pedir desculpa que a internet está oscilando. Hoje o tempo aqui ficou meio estranho, né? Mas a gente está aqui, dá aquela pausa, a gente continua. Não desistam, venham e enviem para mais pessoas também virem, podem mandar coraçõezinhos, que é o que a gente estava falando antes, né? Como a pessoa que está. Como a pessoa se percebe num processo depressivo? Existe aí um caminho, uma sequência, não é uma receita de bolo, né? Que cada um entende as dores aí de uma forma muito personalizada, é algo muito pessoal mesmo. Mas existem aí uma série de fatores que desencadeiam, assim, normalmente o processo de depressão. Como que funciona isso, Fer? Tá. Muita gente tem essa dúvida mesmo. Foi legal sua pergunta, inclusive. A depressão, diferente da tristeza, porque ela é muito confundida com a tristeza, né? Diferente da tristeza, ela não tem necessariamente um motivo para acontecer. Tem um caráter, né, de hereditariedade, que é, né, significativo. Então, pessoas com depressão costumam ter no histórico familiar outras pessoas com depressão. Aliás, a depressão ela é uma coisa muito comum. O Brasil é o país com, né, maior percentual de pessoas acometidas de depressão aqui na América do Sul, né? Uau! Nós somos um povo muito alegre e, por outro lado, também tem um lado muito depressivo, assim, né? Nossa história. Então, tem esse caráter hereditário que é inegável. Eu, por exemplo, a minha mãe, ela tem. Ela tem depressão, tem alguns momentos da vida dela que ela está super bem, tem alguns momentos que ela é acometida pela depressão, em especial quando ela não está em tratamento. E outras pessoas da minha família também, alguns com diagnóstico, outras, assim, é uma suspeita, assim. Mas tem casos, sim, de transtorno mental na família. Outras coisas também, toque, transtorno de ansiedade, né? Então, já tenho essa característica genética. Quando eu era criança, eu me percebi assim com 7 anos, acredito que eu tinha uns 7 anos na época, eu comecei a sentir uma tristeza que não tinha causa.
não tinha um motivo, eu não conseguia determinar de onde vinha a minha tristeza. Ela simplesmente veio e foi tomando conta de mim. E a minha mãe estava passando por um processo depressivo na ocasião. Então eu via minha mãe muito fechada, muito, acordando muito tarde, muito, né, voltada ali para o mundo dela. Cuidou da gente, cuidou da casa, cuidou das obrigações dela. Só que você percebia que ela estava ausente emocionalmente, carinhosa, enfim, cuidava, e cuidava bem, assim. Só que tinha essa questão mesmo de dela estar muito voltada para si, muito fechada, enfim. E eu, para os meus irmãos, assim, conversando com eles, né, eles não tiveram, assim, esse impacto da depressão da minha mãe. Aí eu poderia dizer, se eu não fosse psicóloga, talvez, que eu tive depressão porque minha mãe tinha depressão. Então foi o ambiente, né? Eu estava ao lado de uma pessoa depressiva, sendo cuidado por uma pessoa depressiva. Ou eu poderia dizer, não, o fator é genético, porque se minha mãe tinha, eu também tinha que ter. Não, porque meus irmãos não tiveram, né? E nem pela questão ambiental e nem pela questão hereditária. Somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Então eu apresentei esses sintomas já na infância e meus irmãos não. Só que o mais triste de eu ter estado tão triste é que eu não consegui compartilhar com ninguém. Aquele foi o meu grande segredo. E aí o que aconteceu? Um fato assim marcou minha infância e eu lembro bem da cidade. Eu estava com 7 anos. Eu nem passei muita maquiagem, acho que eu falei, vai que eu choro, não sei, né? Não vou te provocar, tá? Mas, né? Mas eu já vejo o choro como uma coisa natural, nem boa, nem ruim, enfim. Se for para chorar, vou chorar. Se não for, enfim, não tô preocupada, não. Só por isso que eu não passei muita maquiagem, que eu falei, vai ser o que tiver que ser. Então, assim, o fato que eu sorrio muito, mas eu já sei também que é meu jeitinho de lidar com a dor. Então eu falo sorrindo e tal, para parecer que o que eu tô falando é mais leve, mas, né, não é. Mas é meu jeito e eu nem consigo controlar o sorriso. Até quando eu tô chorando, eu tô sorrindo. E aí eu tava na escola e no primeiro ano, primeira série, né? E a professora perguntou uma pergunta como outra qualquer, assim, que as professoras fazem. Quem aqui é feliz? Todo mundo levantou a mão. E aí na sequência ela perguntou, e quem não é feliz? Aí eu levantei a mão e aí ficou todo mundo olhando para minha cara como se eu fosse um extraterrestre. Principalmente a professora. Eu lembro da reação dela, o olho dela regalou e ela falou assim: você não é feliz, Fernanda? E aí eu olhei, assim, eu continuei com o braço levantado, e eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para frente, olhei para trás. Eu lembro até a carteira que eu estava sentada, era a terceira, da frente para trás. Eu olhei para trás e todo mundo com a mão abaixada nessa hora. E, inclusive, na hora que ela falou quem é feliz, o pessoal levantava as duas mãos, batia os pés, batia na carteira. Eu! E quando eu vi que só eu da sala que não era feliz, olha o registro que eu fiz desse acontecimento banal na sala de aula. No minuto seguinte, imagino que todos esqueceram. O registro que eu fiz foi: não é seguro falar sobre os meus sentimentos. E eu tô sendo estranha aqui. Eu sou a estranha do ninho. Eu quero pertencer, eu quero fazer parte dessa turma. Eu não quero que ninguém me veja mais com essa cara, como se eu fosse, passa essa cara para mim como se eu fosse um ET. Eu quero pertencer. Se todo mundo está dizendo que é feliz, se o esperado é que, né? Então eu vou dizer que eu sou feliz, vou mostrar que eu tô feliz. Eu não quero ser a ET da sala, não. E aí, na sequência, a professora perguntou por que eu não era feliz. E eu não tinha o que falar. Só que eu senti pressionada para dar uma resposta. E aí, olha o que eu respondi. Eu falei, porque minha mãe me bate. Se fosse hoje, ia dar até polícia na escola, né? Eu acho. Conselho tutelar mínimo. E não era assim, não é que minha mãe não me batesse. Realmente, de vez em quando, minha mãe dava uns tapas, assim. Não era chinelada, não era sentada. A minha mãe apanhou muito na infância e ela não batia na gente assim de surra, nada disso. Aliás, meus irmãos nem apanharam, que eu era mais sem vergonha de casa. Eu tomava uns tabetes de vez em quando. Só que não era, não que eu gostasse, eu não gostava e não concordo, enfim, né, essa questão. Isso aí também é assunto para outra live, questão de bater ou não bater nos filhos. A questão é que não era isso que me deixava infeliz, é que na hora eu respondi qualquer coisa que me veio à mente, mas eu sabia que não era aquilo, é que eu não sabia responder. Aí eu vim para cá, aí eu abaixei a cabeça, comecei a chorar, e aí as crianças
Eu fiquei muito tempo chorando, e aí as crianças vinham perguntar: o que que foi? O que aconteceu? Eu pensava: meu, como assim? Eles não sabem por que eu tô chorando? Eles já esqueceram? Porque para mim foi tão marcante, até hoje eu lembro, né? E me emociona lembrar. As pessoas não Porque entendem, né? e outra coisa que essa mesma professora disse um tempinho depois, né? Não na mesma aula, mas logo na sequência, assim, nos próximos dias, ela disse que ela tinha uma ficha de cada aluno e que ela contava no dia da reunião para os pais tudo que cada criança fazia. Dá o Eu medo. comecei a pensar: meu Deus, ela vai contar para minha mãe que eu não sou feliz. Eu tenho que dar um jeito de convencer ela de que eu sou feliz, porque vai que ela conta para minha mãe não vai dar conta. Olha, a minha preocupação é muito doido isso. A minha preocupação era com a preocupação da minha mãe. Dá para entender? Eu me Tá. preocupava de ficar minha mãe preocupada, eu pensava: a minha mãe já está passando por tanta coisa, eu não posso dar mais essa preocupação para ela. Uau. E a gente tenta pintar, imagina uma criança tentando digerir tudo isso e pintar o mundo cor-de-rosa, né? Tá tudo Foi o que eu nublado, fiz. né? Então, com essa idade, eu guardava minhas lágrimas pro travesseiro, eu chorava escondido, eu dividia quarto com os meus irmãos, só que eu aprendi a abafar o choro no travesseiro. Ou, quando era de dia e eu estava muito angustiada, eu entrava no banheiro, me trancava e chorava escondidinha no banheiro, para não ser surpreendida por ninguém, porque era o único lugar da casa com chave. E quando eu saía do banheiro, eu esperava assim, o meu rosto, né, desavermelhar, o nariz voltar para o lugar. Eu ficava com a cara desse. E aí, quando eu saía do banheiro, eu pensava assim: se alguém perguntar por que que meu olho está vermelho, eu vou dizer que eu estou gripada, eu vou começar a fingir que eu estou gripada e dar umas tossidinhas. Olha, com 7 anos, eu era uma atriz, né? Uma atriz, porque eu Demais. fingia para minha família, eu fingia para minha família. Aí assim eu fui fingindo. Às vezes as pessoas pensam que a depressão, você não tem vontade de rir, você não tem prazer nenhum na vida, né? Não é que chega a tanto. Eu tinha meus momentos que eu estava brincando, que eu estava feliz, que eu estava me divertindo, tinha. Inclusive, eu tinha um rótulo, um dos meus rótulos é que eu era muito extrovertida, até meio exibida, enfim. Eu falava com todo mundo, eu ria, eu brincava. Então, assim, nem sempre eu estava fingindo que eu estava feliz, às vezes eu estava bem mesmo, só que eu tinha também essas coisas, essas ondas de me dar uma tristeza maior do que eu. Era um choro convulsivo, assim. E qual que é a principal diferença que eu vejo como pessoa que já esteve, né, sentindo tudo isso, né? Nem como psicóloga, nem como profissional, mas como alguém que passou. É o vazio. A principal diferença da tristeza para a depressão. Na depressão tem um vazio, sabe? Tem um buraco emocional muito grande. Diferente da tristeza, que você fica triste, você sabe dizer: ai, porque meu avô morreu, porque eu perdi o emprego, porque eu estou doente. Você consegue dar um nome para a tristeza? Tem um motivo, né? A tristeza tem um. É. Então, assim, na depressão, pode ser que você fique deprimido a partir de algum gatilho desse, sim. Pode ser que uma separação, por exemplo, te leve à depressão, mas não é a causa, porque se fosse assim, todo mundo que separa ou todo mundo que perde um ente querido entraria em depressão. Então é um gatilho. Se você tem uma predisposição, você pode desencadear a depressão. Se você não tem a predisposição, dificilmente você vai passar por isso. Tá chegando uns comentários aqui. Tá chegando aqui, a Vanessa fala que provavelmente também quando criança, né? Pelo momento que ela colocou, a hora que você estava falando da infância, não me sentia que estava em depressão, mas sozinha, diferente, né? E principalmente quando criança, né? Se quando adulto a gente faz um monte de coisa para se sentir pertencente, para não se sentir rejeitado, imagina quando criança, né? Você mesmo acabou de falar que você se transformou naquilo que os outros queriam escutar, né, de você. E para a gente pertencer mesmo, para a gente não ser o excluído, né, o rejeitado dessa situação. E aqui tem também a Silvana falando: se as pessoas soubessem o que vai dentro da nossa alma, isso é uma coisa muito pessoal, né? Porque muitas vezes
não sei, tá? Posso não estar colocando as palavras corretamente. Mas muitas vezes a própria pessoa que está aqui passando pelo processo de depressão, ela não está conseguindo entender todos esses passos, né, para chegar aqui e falar assim, acho que sim, eu estou com depressão, porque são muitas as informações que vêm e desencadeiam outros pensamentos também e os sentimentos, e geralmente, vamos trazer aqui para uma questão corporal, né, a gente já falou um pouquinho aí dessa questão mental, né? Como que fica os sentimentos e as reações da pessoa que está depressiva? Porque o estereótipo que a mídia vende, né, do depressivo é aquela pessoa que se exclui totalmente da vida, fica alienada no próprio espaço. E eu conheço muitas pessoas assim que têm vidas, entre aspas, normais, que trabalham, que conversam, que até saem esporadicamente, mas assim, tá que o corpo está presente lá, onde quer que esteja, mas tá ali sozinha, como a Vanessa comentou, né? Tá afastada. Como que funciona essa parte, Fê? É porque realmente assim a depressão ela tem várias facetas. Então tem as pessoas que são acometidas de episódios depressivos. Então são as pessoas que estão levando a vida delas lá e aí elas têm os episódios depressivos ao longo da vida, esporadicamente. Tem as pessoas que têm o transtorno depressivo recorrente, que são aquelas pessoas que vão estar sempre, não é que sempre, mas assim, constantemente entrando em depressão. Então, não é que ela fique em depressão necessariamente a vida toda, mas são as pessoas que já têm isso como quase uma característica. Elas vão entrando em processos depressivos, aí elas saem, né? Então, tem situações mais críticas da depressão, e tem situações mais brandas, mais moderadas, e tem muitas vezes a confusão. Às vezes a pessoa está deprimida, ela não está depressiva, ou seja, ela está triste, né? Então, só um profissional realmente vai conseguir olhar e até mesmo depois de um tempo de investigação conseguir compreender o que realmente aquela pessoa está passando e qual tipo de ajuda realmente ela vai conseguir ser beneficiada, né? Então, tem pessoas que trabalham, que têm uma vida, que vão escolher um parceiro ou parceira, vão, sei lá, ter a própria vida, constituir família, ter uma certa independência, autonomia na vida, e são acometidas desses episódios depressivos. Tem as pessoas que não têm força para sair da cama. Tem as pessoas que não tomam banho, né? E nas fases mais agudas aí da doença. Tem a depressão crônica, enfim, tem uma série aí de fatores, tem o ambiente também que vai contribuir muito para essa saída ou para essa manutenção dos sintomas. Então, realmente, cada caso é um caso. Não dá para a gente falar assim, fulano tem depressão e trabalha e faz tudo, e você tem depressão e está aí deitado, então você está com preguiça, sabe? Não é esse o caso. Cada caso tem que ser olhado, analisado separadamente e por um profissional mesmo da área da saúde mental, né? A Van está comentando aqui que acha que era o caso dela. Deprimida. Acho que sim. Eu perdi aqui, tem um comentário. A Márcia, Márcia é psicóloga. É verdade, somente na depressão grave que algumas pessoas olham para si mesmas. Você que já passou aí em situações, né, de depressão, não que o seu caso seja aquele cíclico da vida inteira, né, mas você já passou a depressão na infância, talvez na juventude, aí na fase adulta, lá na situação da sua filha, vou fazer aqui talvez uma linguagem muito popular que as pessoas falam que precisa chegar no fundo do poço para ver que tem que sozinha sair de lá, né? Então tem as pessoas que falam que a gente está tentando ajudar a pessoa que está depressiva, deprimida, ou o que quer que seja, mas enquanto a pessoa não quiser ser ajudada, é uma linguagem popular que as pessoas falam, né? Eu só estou citando aqui para você trazer para a gente a informação específica, mais pontual com relação a isso. Existe fundo do poço,
existem essas situações que a pessoa não tem mais saída de nada, ao ponto de querer, inclusive, acometer contra a própria vida, a partir de uma situação dessa de depressão. Existem essas causas também? Existe. O que existe assim, é muito difícil olhar para a dor e lidar com ela. Então, o que a maioria das pessoas fazem? Elas querem fugir da dor, ou tem as pessoas que eu gosto de brincar, tá? Porque é meu mecanismo de defesa. Tem as pessoas que entram num relacionamento sério com a tristeza, com a depressão. Ela faz parzinho ali com a tristeza, fecha com a tristeza e não abre espaço para mais nada entrar na vida. É sério, a gente fala assim meio que na brincadeira, mas eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns processos de alguns pacientes, né, que passavam por isso. E tinha até uma moça que a gente tinha, né, até um entrosamento muito bom, e às vezes eu falava, você está num relacionamento sério com a tristeza, né? Ela falava, é verdade, às vezes eu gosto de chorar, de me fechar no meu quarto, de colocar música triste, ficar chorando, porque chorar lava a minha alma, né? Mas eu prefiro fazer isso no meu dia de folga do que sair com amigos. Então tem esse fascínio também, porque a depressão ela te convida para o mundo inconsciente, ela te convida para esse contato com você mesmo. Então, ao mesmo tempo que dói, a partir dessa dor, a gente vai fazendo escolhas, e cada um vai fazer escolhas de acordo com o tipo de personalidade que tem. Então, tem pessoas que vão tentar fugir, que foi o meu caso. Eu fui tentar fugir e fingir que aquilo não estava acontecendo. Fui mentindo para as pessoas, fui enganando as pessoas, e aí cheguei a um ponto que comecei a mentir para mim mesma, enganar a mim mesma. Eu tive uma adolescência mega feliz, tipo, zero depressão na tristeza. Porque na puberdade, esse fantasminha voltou. Foi um período da minha infância, e eu driblei o negócio, entendeu? Achei que tinha domado o negócio. Passei feliz da vida aí vários anos da minha infância, cheguei na puberdade, começou aquele fantasminha voltar, e aí eu fugi dele na adolescência com bebida, com muito passeio, muito rolezinho, saía muito, namorava, muitos amigos, escola, viagem, não sei o quê. Então eu não tinha tempo para entrar em contato comigo mesma. Nenhum momento do meu dia era sozinha. Então foi a forma que eu encontrei de driblar, né? Tem as pessoas que não, tem pessoas que não fazem essa escolha de fugir, tem as pessoas que fazem a escolha de encarar e tratar e cuidar. Essa é a melhor escolha. Eu demorei para fazer essa escolha. E fui fugindo, e eu achei realmente que eu tinha sido bem sucedida. Falei, ai, que coisa maravilhosa, né? Eu lembrava daquela fase do meu passado e pensava, nossa, ainda bem que eu consegui superar tudo aquilo, que coisa maravilhosa. Eu sou tão feliz, eu sou tão alto astral, ai, nem o mal me derruba, nem gripe me pega, eu falava assim. E sempre muito animada, muito alto astral, tanto que é uma surpresa para as pessoas. Eu postei no meu Facebook, acho que o ano passado, que eu já tinha tido depressão, e as pessoas ficaram tipo, ai, como assim? Até minha mãe, como assim? Aí eu falei, mãe, desencana, você não tinha como. Mas como eu não percebi, eu falei, mãe, não entra nessa vibe aí, não. Porque não... até eu, se tivesse uma filha como eu, também não teria percebido. A pessoa chora escondido no travesseiro, se tranca no banheiro, sai, diz que tá gripada, enfim, entendeu? As coisas que eu fiz é porque eu realmente não queria ser pega. Né? Então, não foi insensibilidade dos meus pais, é que eu realmente acreditei que aquela era a melhor saída. Por isso que eu demorei tanto e aí acabei adotando essa rota de fuga. Mas, voltando na tua pergunta, né, tem as pessoas que acabam adquirindo um certo fascínio por aquele mundo, sabe, interno, aquele mundo inconsciente, acaba tendo uma certa, não é preguiça a palavra, mas um certo desânimo em pensar no movimento que é preciso fazer para encarar a vida. Então, acaba sendo uma escolha melhor para algumas pessoas se isolar realmente. Se isolar, se trancar, se fechar, não encarar os desafios da vida, sabe? E aí essas pessoas costumam ser chamadas de preguiçosas, erroneamente, porque não é preguiça. É uma falta de libido, é uma falta de tesão pela vida, né? É uma falta de interesse, de prazer. Ai, para que eu vou lá naquele lugar, naquela festa? Não vou gostar mesmo. E aí a pessoa sabe que ela não vai fazer tudo para ela. E às vezes ela iria, e aí até seria legal, mas ela nem tenta, enfim. Ai, para que eu vou procurar aquele emprego?
tem uma redução, assim, um rebaixamento da autoestima também, na depressão. Geralmente o depressivo não se sente bem-sucedido, feliz, bonito, legal, bacana, inteligente. Geralmente o depressivo se sente um erro, um fracasso, né? Então tem essas formas, assim, as principais eu diria que, né, são a fuga, né? O encantamento com a tristeza, com esse mundo inconsciente, até às vezes uma certa identificação mesmo com isso, né? Porque pensa só, assim, quando a gente está muito tempo dentro de um processo, é até comum que você, habituado com aquele modo de ser, você entenda que aquele é você. Então, você se identifica, se você... E isso é muito triste, assim, quando isso acontece. Quando a pessoa se identifica com aquele estado depressivo, ela entende que ela é a depressão. Não é que ela tem depressão, é que ela é a depressão, sabe? Que a depressão é maior que ela. E a questão da ajuda, né, que você falou. Quando a pessoa escolhe olhar para aquilo, encarar aquilo, sozinha, é muito difícil a pessoa que tem sucesso. Sem um tratamento mesmo psicológico, eu não estou falando só de tratamento medicamentoso. O que o remédio faz? O remédio ele inibe o sintoma. Então, o remédio ele vai funcionar, talvez bem, com alguns efeitos colaterais, mas ele vai funcionar bem enquanto você está tomando. E para tirar o paciente de crise, um paciente que já está numa situação grave, muitas vezes o remédio é muito importante, né? Agora, e depois que não está tomando o remédio? Vai tomar só o remédio para a vida inteira, né? São as pessoas que estão dependentes aí da medicação. Então, o ideal mesmo é ser avaliado por profissionais da saúde. Se é só terapia, se é remédio com terapia, desmame de medicamento, como que é feito, porque tem efeitos colaterais, tem contraindicações, né? Inclusive o antidepressivo, ele pode apresentar um sintoma contrário ao que ele se destina. Ele pode, Uau. inclusive, potencializar os sintomas, né? E trazer sintomas novos, como, por exemplo, uma pessoa que está só triste, dependendo do medicamento, pode ser que ela comece a ter ideações suicidas também. Então, são muitas questões, Uau. né? Mas a ajuda é fundamental. Eu tive essa ajuda na minha vida adulta, no momento que eu não dava mais para fugir de mim, que foi quando eu casei, então eu vim morar aqui, né, nesse bairro, e meu marido saía para trabalhar, eu tinha me desligado da empresa que eu trabalhava e estava procurando emprego. Eu achei que logo fosse arrumar. E eu fiquei 9 meses sem trabalhar. E nesse período eu já tinha terminado a faculdade e tudo. Então eu ficava muito tempo sozinha. E eu tentava preencher o meu tempo, mas eu não conseguia preencher tanto tempo assim. Eu ficava muito ansiosa. E aí que eu fiquei assim, eu senti aquilo de novo. Toda aquela situação da infância voltou com uma força muito grande. Eu já estava em terapia, e foi o que me ajudou. Assim, não fiz uso de medicamento, não entendemos que era necessário, né? Engraçado que a minha terapeuta nunca nem usou o nome depressão, porque às vezes a gente faz de propósito, sabe, com pacientes. Às vezes a gente não fala o nome do que ele tem de propósito, a menos que precise de um diagnóstico, né? Para que a Sim. pessoa também se limite no rótulo. Porque tem gente que se limita no rótulo, né? Eu tenho depressão, eu não vou fazer. Eu ia falar justamente sobre isso, dos preconceitos, né? Porque a pessoa, entrar no tema polêmico aqui, a gente tem 10 minutos, mas ainda existe muito preconceito e autojulgamento, autopunição com relação a tomar medicamentos, fazer terapia, a passar por esses processos de autoconhecimento, né? Apesar que essa pandemia veio aqui, não sei para você, mas as pessoas que eu conheço estão procurando muito mais ajuda, ainda bem, né? Mas eu percebo que ainda existem esses rótulos com relação aos profissionais. Eu não preciso de terapia, né? Isso daí é coisa para desocupado, isso daí é coisa para quem tem problema mental mesmo, né? E aí vem esses julgamentos, eu falando assim, de uma forma bem grosseira, tá? Não quero ofender ninguém com essa fala, mas eu vejo que isso até hoje persiste e é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Como que você recebe essas informações?
Com pesar e com tristeza. Tanta tristeza que eu transformo dor em amor, eu transformo dor em coisas bonitas, sabe? Então, esse pesar e essa tristeza me mobilizam hoje no Projeto Vida, porque o Projeto Vida tem como premissa a educação emocional. Então, é cultural esse trabalho que a gente faz, é ir mostrando para as pessoas a importância de olhar para os sentimentos, para as emoções. É um trabalho de prevenção e promoção de saúde, porque o psicólogo e o psiquiatra, enfim, a gente não está limitado a trabalhar só com quem tem já um problema identificado, porque problema todo mundo tem, vamos combinar, né? Problema, objetivos que não consegue alcançar sozinho, todo mundo tem. Uma meta, um sonho que não consegue realizar sozinho, enfim, e que esse profissional da psicologia, ou até mesmo do coaching, enfim, em outras áreas, podem beneficiar muito essa pessoa. Então, o meu trabalho é para ir desmistificando mesmo essas questões e para ir mostrando o quanto as pessoas podem se beneficiar de um trabalho terapêutico antes de chegar no fundo do poço. Não tem essa de eu não preciso de terapia. Você pode dizer, eu não tenho coragem de encarar a terapia. É diferente. Porque, por exemplo, para vocês verem como é uma questão cultural, todos os psicólogos aprendem, a gente aprende desde o primeiro dia de aula na faculdade, que é importantíssimo, fundamental, que a gente esteja em processo terapêutico com outro profissional. Para você ver que a psicologia, ela não é autossuficiente. Não é porque eu estudei que serve para mim. Eu preciso conversar com o outro, é relacionamento. Nós somos seres sociáveis. E a gente aprende demais uns com os outros. Aliás, não é que o terapeuta vai te ensinar, ele vai trocar e vai aprender muito com você também. Então, eu não abro mão, sabe, de estar em processos terapêuticos, porque eu sei o quanto me beneficia. Independente de eu estar feliz, de eu estar passando por uma fase boa ou desafiadora na minha vida, né? Só tenho a ganhar, assim, a me beneficiar. Então, fica aí esse apelo para as pessoas, né, compreenderem de uma vez por todas que psicólogo não é para adulto, é também para quem tem transtorno mental. Então, E por prevenção, né? para prevenção, promoção de saúde, para benefício, sim, né? Qualidade de vida, né? A gente fica muito limitado. Ah, só vou no psicólogo quando já meu calo tá apertando já. Não, vamos trocar de sapato primeiro, amaciar o pé, né? Isso a terapia vai promovendo, né? Um bem-estar, uma qualidade de vida. Isso eu acho que é fundamental para todos os seres humanos, inclusive, né? Já passei por alguns processos terapêuticos também, nossa, não vou nem falar quantos aqui, em diversos momentos da vida também, e eu acho que em cada momento que a gente passa com o mesmo profissional, com um profissional diferente, é novo pra gente, porque a gente está vivendo uma fase nova, uma fase diferente, são novos obstáculos. Ah, que lindo, Márcia. A cura se dá pela fala, né? Olha só, exatamente. Maravilhoso. A Márcia, psicóloga também, maravilhosa. Então fica aí, né, esse convite para quem estiver, né, acompanhando aqui esse assunto. Não esperem chegar no fundo do poço, né, quando já de repente já perdeu o relacionamento. Tem gente que chega assim, já perdeu o emprego, já perdeu família, já perdeu às vezes a dignidade, porque relutou, resistiu. Pensa que o melhor beneficiado vai ser você, e até o seu entorno se beneficia quando você começa a ampliar a consciência, a olhar para as suas questões diretamente e cuidar, tratar, né, das suas feridas emocionais, e até mesmo antes de, né, de ter qualquer tipo de ferida, problema ou desafio a ser superado, um conhecimento mesmo, para você conseguir ser sua melhor versão. Então, maravilhoso. Exato. Para que não caia nesse erro, né, clássico de chegar no fundo do poço, porque o que vão pensar se souberem que eu faço terapia? Exato. Fer, temos aqui 5 minutos, eu quero que você faça suas considerações, deixe a sua mensagem, suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar para saber mais sobre o seu trabalho como psicóloga, sobre o Projeto Vida. Eu acho que cabe aqui, a gente já fica o convite para falar uma próxima vez especificamente sobre o Projeto Vida. Já fala desse seu livro, fica à vontade aí. Você tem todo o tempo do mundo em 5 minutos. Tá, eu quero começar falando, reforçando o seu trabalho, né, de coaching, que está me ajudando muito no processo profissional meu que eu estou passando.
Então, fica aí a dica. A Priscila é uma pessoa incrível. E tem o Enneagrama também, que é maravilhoso, ajuda a gente a se conhecer numa dimensão bem profunda, bem ampla mesmo. Então, fica aí o jabá da Pri, que eu acabei de passar. E o Obrigado. meu assim, é o livro, quem se interessou pela história, né? Esse livro, modéstia à parte, as pessoas que já leram falam três coisas para mim. Eu chorei muito, eu ri muito, eu me lembrei de várias coisas, porque rola muita identificação. A Má tá aqui falando parabéns pela live, meninas, a Van também, agradecendo. Eu quero agradecer só, né? O livro, vocês entram em contato comigo, quem tiver interesse em adquirir, que assim que os correios voltarem a funcionar, eu posso enviar, tá? Eu tenho alguns exemplares comigo. Para conhecer mais do meu trabalho é através do Projeto Vida, esse Instagram aqui que eu estou falando, né? E a gente tem a página no Face, tem o site, Projeto Vida com H no final, né? .com. Fica aí o convite para a jornada de autoconhecimento que vai rolar, né? Ó, Provavelmente no início. As meninas indo para uma segunda fase e a gente abrindo aí uma turma nova. Nada oficial ainda, mas vai rolar, só para vocês, né, terem uma ideia aí do que tem pela frente. E agradecer demais, assim, esse momento de partilha, quem esteve aqui, quem esteve depois também. E essa oportunidade, esse espaço que você abriu. Muito obrigada, Pri, por tudo que você tem feito, pelas trocas que a gente tem tido. Tem sido muito bacanas aí para mim e muito especiais. Obrigada a todos. que legal. É muito importante a gente, como a Márcia falou, né? A cura se dá pela fala, né? E quando a gente fala a partir daquilo que a gente sente de verdade aqui, que está fazendo sentido para nós, isso é um pouquinho do que eu falo, né, do Enneagrama, o que faz sentido para a gente, a partir dos nossos princípios, né? Não é a visão do outro, o que faz sentido é para mim, na minha vida, né? Então eu acredito muito nessas trocas, nessa energia que a gente faz, que é recíproco, e a gente está sempre com essa sintonia. Então, que nós possamos sempre nos conectar com pessoas que estejam vibrando na nossa mesma sintonia, para que todos possamos aí crescer, prosperar, evoluir com abundância, para que tenha espaço para todo mundo. E que fica o convite para vocês olharem um pouquinho para dentro com mais seriedade, com firmeza, com propósito, né? Olhar por querer, né? Eu quero agora sim me conhecer, vamos dizer assim, né? Fê, parabéns pelo seu trabalho, pelos seus trabalhos, gente. Essa pessoa, ela é cheia de conteúdo, tá? Tinha que ter umas 18 lives aqui para falar tudo que essa menina faz. Mas a gente vai devagarzinho, a gente vai falando. Obrigada mais uma vez. Vamos tirar uma fotinha aqui para ficar registrado. Passou perfume, 1, 2, 3. Aê! Obrigado demais a presença de todo mundo. Vou deixar aqui no registro da live o contato da Fernanda, do Projeto Vida. E vamos em frente, pessoal. Um beijo para todo mundo, boa semana e até a próxima. Beijo, gratidão, tchau, tchau.